Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso Instituto Fabiano Pires. Nós estamos na nossa série As Armadilhas da Pornografia e nós temos passado aqui por alguns momentos muito interessantes, onde nós estamos formando alguns conceitos, aprendendo algumas situações que vão ser muito pertinentes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós estamos literalmente fazendo com que nós possamos crescer e amadurecer a cada dia um pouco mais. Queria, antes de entrar no nosso mérito da aula de hoje, que você pudesse se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, e que você também pudesse curtir o vídeo para que ele pudesse, então, ser levado para mais pessoas através da plataforma, tá bom? Nosso tema de hoje é: o proibido sempre é melhor. Pelo menos é assim que muitas pessoas afirmam. Elas acreditam que o proibido é melhor, principalmente pelo fato de que o proibido sempre vai gerar algumas curiosidades, não é? Todas as vezes que nós somos levados a entender que alguma coisa é proibida, parece que isso desperta em nós uma certa curiosidade para saber por que isso é proibido. E nem sempre nós temos as respostas mais óbvias para entender por que aquilo está sendo proibido. E é mais do que evidente que quando nós falamos de proibição, nós lembramos da primeira proibição que foi feita em toda a história do homem, que foi a proibição que Deus fez para o primeiro casal lá no Éden. Nós sabemos que o Senhor Deus colocou o homem e a mulher para governar ou para cuidar de tudo aquilo que ele havia criado. E quando os coloca lá no Éden, o Senhor Deus deu a eles uma única proibição, dizendo: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única proibição. Mas todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos que, infelizmente, tanto Eva quanto seu marido Adão vieram a pecar. E por conta disso, alguns problemas começaram a fazer parte literalmente da construção da história do ser humano por todo esse percurso da humanidade, e isso chegou até nós também. Então, quando nós lembramos desse fato da primeira proibição, nós temos que fazer, no mínimo, a leitura de um texto bíblico para que nós possamos refrescar a nossa memória. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que também comeu com ela. Então, nesse texto aqui, nós temos um resumo literal do que aconteceu naquele momento. Todo mundo sabe que a Eva teve um diálogo com a serpente antes de comer do fruto, e foi aí que começou, então, os processos que levaram Eva a cometer o equívoco que ela cometeu. O primeiro passo que levou a Eva a cometer o seu equívoco foi justamente a colocação de dúvidas no seu coração feita pela própria serpente. Naquele diálogo que as duas tiveram, a serpente conseguiu fazer Eva acreditar que Deus não era tão bom quanto ele estava dizendo que era, principalmente porque, pelo que ela estava dizendo, muito possivelmente o Senhor Deus estava escondendo do primeiro casal algumas coisas que poderiam ser muito benéficas, muito interessantes e muito prazerosas para eles, pelo fato de proibi-los de comer do fruto daquela árvore. Então, o primeiro passo para cometer um erro, e aí foi o caso do acontecimento com Eva, é justamente colocar dúvida no coração. E Eva teve essas dúvidas implantadas. Foi uma sugestão alheia, né? Não foi nenhuma autossugestão, foi uma sugestão que veio de outra parte, nesse caso específico da serpente, e Eva acreditou naquilo. O segundo passo foi olhar para o fruto. Ela olhou para o fruto porque entendeu que aquele fruto, de fato, muito possivelmente poderia ser muito gostoso mesmo ao paladar. Terceiro passo foi desejar. Ela não só olhou, mas ela desejou aquele fruto. E o quarto passo foi literalmente pegar o fruto, comer, e o pior de tudo é que ela conseguiu literalmente influenciar o seu marido para que seu marido também comesse junto com ela, e os dois então acabam cometendo esse erro, pecando contra Deus, ou seja, errando contra um mandamento, contra uma ordem de Deus, e aí vieram uma série de consequências. Na minha opinião, a pior consequência que veio justamente por conta desse erro dos dois foi o afastamento deles da pessoa de Deus. Tanto é que nós vamos ler pelo próprio texto de Gênesis 3, que o Senhor Deus veio na viração do dia para falar com eles e os procura. E de repente eles estão escondidos. E o Senhor Deus então chama e diz: Adão, onde vocês estão? E Adão diz: nós estamos escondidos porque estamos nus. Então, a partir do momento que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ter uma certa malícia dentro deles ou no coração deles. Quando falamos coração, evidentemente nós estamos falando de uma linguagem figurada, passou a ter malícia na sua parte mental e, por que não dizer mais especificamente, emocional. E aí eles se esconderam de vergonha, né? Se esconderam de vergonha pela sua nudez, mas se esconderam de vergonha também porque havia um pecado contra Deus, desobedecendo os seus mandamentos.
A grande questão é que quando nós trazemos essa perspectiva desse erro de Adão e Eva para essa questão da nossa temática, que é o consumo de pornografia, nós vamos ter praticamente as mesmas questões, porque na verdade uma pessoa nunca começa a consumir pornografia do nada, ela começa a ter sugestões para que ela possa fazer isso. Então, de alguma forma, ela começa a receber sugestões de várias fontes possíveis para que ela comece a pensar que de fato consumir pornografia é algo muito extraordinário. E ela então começa a olhar para essa questão com os olhos de quem realmente vai obter algum benefício, começa a desejar, ou seja, vai alimentando isso dentro de si, e a última coisa que ela vai fazer de fato é consumir a pornografia, e isso pode ser algo que seja, como já disse em outros momentos, pode ser algo diário, pode ser regular ou pode ser mesmo esporádico. Mas quem consome pornografia normalmente passa a consumir essa pornografia por um certo tempo, né? Ou, por que não dizer, aqueles que são viciados na pornografia, e nós temos aí uma aula só sobre o vício na pornografia, a pessoa que é viciada em pornografia vai fazer esse uso recorrente disso como meio de repente, tentar trazer um certo prazer, nem que seja momentâneo, mesmo que egoísta, porque às vezes a pessoa está consumindo pornografia sozinha para ter prazer próprio sozinha e ponto final. Então, o momento, como eu já disse outras vezes, vou sempre repetir isso aqui nas nossas aulas, pode ser muito prazeroso, mas no futuro pode trazer um gosto muito amargo à boca, mais ou menos como se fosse um fel a ter que ser digerido permanentemente. E dependendo das ações que a pessoa toma por conta do consumo de pornografia, ela pode ter esse fel amargando na sua boca o resto da sua vida, tá bom? É mais que evidente que o proibido sempre gera curiosidade, nós sabemos disso, isso faz parte da nossa história. Só que, na verdade, se aquilo está sendo proibido, nós temos que entender que, consecutivamente, não deve ser tão bom para nós, porque senão seria permitido, não seria proibido, né? Agora, existe um exemplo bíblico também que retrata muito essa questão do que aparentemente é proibido pode ser muito melhor, que é o caso do rei Davi. É mais que evidente que o texto não nos traz uma menção de uma situação, de uma ação de Davi no sentido de consumo de pornografia, até porque o que ele fez não estava configurado essa questão. E eu estou falando justamente daquele problema que talvez seja um problema que a gente mais se lembra quando a gente fala sobre as falhas do rei Davi. O rei Davi, a despeito de ser um homem segundo o coração de Deus, era um homem normal como qualquer outro, também suscetível a ter problemas na sua vida, como de fato ele os teve. E o Davi, ele com a sua perspicácia, um dia ele resolveu, num dado momento, na verdade, em que as suas tropas estavam aí fazendo um trabalho de guerras, de conquistas, né? Estavam na peleja das batalhas, ele estava no palácio. E diz a Bíblia Sagrada que o Davi, ao invés de estar lá junto com a sua turma, estava no palácio, e ele resolveu dar uma volta no seu palácio, né, numa localidade específica, e de onde ele estava, ele conseguiu avistar uma mulher que estava tomando banho. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês agora há pouco, que o que Davi fez não foi um consumo de pornografia propriamente dito, porque a mulher estava tomando banho como um ato normal. Ela não estava ali se expondo para gerar excitação sexual em ninguém. Mas o Davi olhou como um voyeur, praticamente, ele olhou para aquela mulher, cobiçou aquela mulher, mandou trazer aquela mulher e teve uma relação íntima com ela, e o pior de tudo é que essa relação gerou uma gravidez. Então, veja que as mesmas atitudes que Eva teve lá no Éden foram as mesmas atitudes que o Davi teve com essa mulher chamada Batseba. Então, primeiro ele olhou, depois ele desejou, ou seja, ele cobiçou, ele mandou buscar a mulher, consumiu e consumou o ato. O grande problema é que esse ato, ele não apenas quebrou alguns princípios divinos, mas trouxe uma consequência severa para o Davi, justamente porque desse ato sexual veio a gravidez, né? E aí o Davi ficou pensando, bom, como é que eu posso me livrar disso? Então, para somar ao seu erro, para somar ao seu pecado, infelizmente ele bolou um plano, né? E ele mandou chamar o esposo dessa mulher de nome Urias. Urias fazia parte dos seus guerreiros. E aí Urias vem, e quando Urias vem, o Davi diz para ele, olha, vamos fazer o seguinte, as batalhas estão sendo muito renhidas, você precisa ter um pouquinho mais de tempo para sua casa, para sua esposa, eu quero que você deixe o batalhão e você então vai para sua casa ficar um tempo com a sua mulher. Qual que era a intenção de Davi?
era justamente que Urias tivesse relação com ela, a fim de que, de repente, quando surgisse a notícia que ela estava grávida, ninguém pudesse acusá-lo de ser o pai da criança, mas sim seria o próprio esposo dela. A grande questão é que Urias não quis obedecer o rei, ele preferiu ficar com seus companheiros de guerra, por mais que ele tivesse sido instigado a isso, ele não obedeceu, ele continuou com seus companheiros, não voltou para casa, e o rei, então, não teve outra alternativa, segundo a sua ideia, o seu plano da época, de, por que não dizer, mandar matar Urias, e foi isso que ele fez, escreveu uma carta, entregou na mão do próprio Urias, para Urias entregar para o comandante do exército, e o comandante, quando leu aquilo, ficou meio assustado, evidentemente, mas colocou Urias na frente de batalha como Davi havia ordenado, e no momento lá de uma luta, Urias veio a morrer. E o Davi então toma aquela mulher como sua esposa, só que a consequência veio, porque essa criança não nasceu para literalmente construir uma história, mas essa criança nasceu, morreu e trouxe muita dor de cabeça para o Davi, porque fez com que ele sofresse, né? Inclusive, quando Davi comete esse erro, Deus manda um profeta para falar com ele, porque na verdade, por mais que todas as pessoas em volta de Davi não soubessem do que ele fez, Deus sabia, porque de Deus não se esconde nada. E aí, a única pessoa que sabia pelo menos de um ato dele, que foi o ato de dizer que o homem deveria morrer, foi o comandante de seu exército. Mas fora isso, ninguém sabia das suas atitudes. Mas Deus sabia, e Deus manda o profeta repreendê-lo, e além disso houve a consequência da morte da criança, e o Davi sofreu muito por conta disso. O que eu quero dizer para você é que todas as vezes que nós fazemos coisas erradas, por mais que o proibido aparentemente seja muito melhor, nós estamos literalmente acumulando problemas para que nós possamos ter que resolvê-los posteriormente. E alguns problemas são de difícil solução, muito difícil solução mesmo. Então, o mais ideal para nós é que nós não olhemos e nem cobicemos aquilo que não podemos. Porque, na verdade, todas as vezes que nós fazemos isso, repito, nós estamos apenas trilhando um caminho em que lá na frente nós vamos ter que pagar uma conta que possivelmente pode ser muito cara. E quantas pessoas estão olhando, desejando, cobiçando e pegando aquilo que não é de si próprio. Então, nesse caso específico aí da pornografia, nós podemos citar, por exemplo, a questão do relacionamento homem-mulher, marido e esposa. Quantas pessoas estão cometendo o erro de repente, querer pular a cerca, porque começam a ter sugestões para isso, e daqui um pouquinho elas começam a olhar o que não deveriam, começam a cobiçar o que não deveriam, e daqui um pouquinho estão cometendo o ato do adultério, e com isso elas vão ter momentos muito desprazerosos, né, momentos muito tristes, a posteriori. De alguma forma, essa situação vai gerar problema. Então, no âmbito da questão do consumo da pornografia, pode ser que momentaneamente seja algo muito interessante, porque é proibido e gera curiosidade. Mas pense nisso, todas as vezes que você consome pornografia, pode ser que ninguém esteja vendo, mas de Deus não se esconde nada, e o que você está fazendo é simplesmente macular a sua própria vida e, infelizmente, sujar esse templo que é o seu corpo, que é a moradia de Deus. Pensa nisso e vamos para a próxima aula.